Deus não fez duas Evas, só fez uma Eva. Isso é um pecado grande. Porque muitos aceitaram a igreja, mas não aceitaram o corpo de Cristo. Aí onde está a diferença. Que a igreja é dele. Talvez trouxe um irmão, um pai, leve essas pessoas para a casa dele. A paz do Senhor mundo, a paz do Senhor a Igreja Corpo do Cristo. Bem-vindo ao nosso programa Rocha da Vida e ao nosso canal RLTV. Como de costume, antes de começar o nosso programa, sempre cumprimentamos servos de Deus que nos apoiam pelos conselhos e orações. Por isso, mando um abraço ao pastor Gabriel Zambamá, ao apóstolo Exosecuro, ao doutor Jefte Modinsele, ao profeta Alengoi Kalonda, ao bispo Mangela Yoshua, ao pastor David Sumali, ao pastor Kisoka Mbala e ao bispo Jipe Mandala. Sem mais tardado, vamos entrar no nosso assunto do programa de hoje. Como nós dissemos na vez passada, que vamos receber aqui no nosso programa o servo de Deus que vai falar sobre a igreja, sobre o seu ministério no nosso programa para edificar a igreja Corpo do Cristo. A paz do Senhor, servo de Deus. A paz do Senhor, apóstolo Jeff. Seja bem-vindo ao nosso programa Rocha da Vida. Obrigado, eu que estou feliz por estar aqui nesse programa Rocha da Vida. E eu quero agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui nesta tarde para falarmos um pouco do Evangelho de Cristo. Graças a Deus. Servo de Deus, como se chama, por favor? Apóstolo Adilson Guerra. Apóstolo Adilson Guerra. Servo de Deus, aqui no nosso programa temos algumas perguntas que vamos fazer e vamos falar muito sobre a igreja, vamos falar sobre a vida dos cristãos, vamos falar como a igreja deve andar perante o Senhor. Por isso perguntamos se o apóstolo está preparado para responder a nossas perguntas. Quando o nosso assunto é falando da igreja de Cristo, nós estamos preparados para responder aquilo que compete a nós. Nós estamos preparados para falar de como devemos levar uma igreja. Graças a Deus. A primeira pergunta é: quem é o apóstolo Adilson Guerra? O apóstolo Adilson Guerra é o Adilson de Jesus Guerra, apóstolo da Igreja Pentecostal Casa de Oração Deus é Fiel. Apóstolo Adilson Guerra, precisamos saber um pouquinho da sua vida. Se podes falar da sua vida em poucas palavras. Bem, em curtas palavras, nós falamos do apóstolo Adilson Guerra. O apóstolo Adilson Guerra veio de um sítio humilde, pequeno, que é do município do Sambizanga. E a minha vida em Cristo começou em 2002, onde aceitei o Cristo. E em 2014 fiz o curso de teologia durante 5 anos. Entre meio de Cristo, eu estou aqui como servo de Deus. Passamos por muita dificuldade, muitas coisas, mas nós estamos aqui porque nós somos um saco de pancada, apóstolo Jeff. Graças a Deus, apóstolo Adilson Guerra. Além do ministério, como apóstolo, nós sabemos que és músico, cantor e levita de Deus. É verdade, é verdade. Por quê? Porque Deus merece muito mais. Não é só pregar a palavra, Deus merece nós lhe adorar em espírito e em verdade. Porque além de ser esse apóstolo, também ser levita do Senhor, porque Deus merece muito mais além daquilo que a gente faz, homem de Deus. Apóstolo, onde surgiu a ideia ou a vocação de ser cantor? A vocação de ser cantor, eu digo que foi já quando eu tinha meus 4 anos, porque eu já gostava muito de ouvir música. Então, em 1986, foi dali que eu comecei a dar o espaço, né? Com esses 4 anos, comecei a cantar, e lá veio os 2000, então comecei adorando a Deus, até onde eu estou. Quer dizer, o apóstolo começou a cantar desde a infância? Desde a infância. Graças a Deus, apóstolo. E no teu ministério, já conseguiste fazer uma obra discográfica? Olha, nesse momento já tive um single, que é o Kima Kiambote, Coisa Boa em Kimbundo. Tiramos o primeiro single. Agora estou a trabalhar para o álbum a solo, já isso, como apóstolo Adilson Guerra, que terá 13 faixas musical. Praticamente o trabalho acabou. Só estamos à espera da situação que está a ocorrer no mundo. Passar, então vamos ter já o novo álbum. Quer dizer, a igreja fica à espera do novo álbum do apóstolo Adilson Guerra. Graças a Deus, apóstolo Adilson Guerra.
Vamos agora nas perguntas que temos aqui sobre a igreja. Queríamos saber o que é a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas reunidas e onde está a se falar de Deus. Isso é uma igreja. Porque muitas das vezes as pessoas estão pensando que a igreja é uma estrutura, mas é um conjunto de pessoas reunidas. Isso é uma igreja. Apóstolo, és um homem de Deus que tem conhecimento da palavra. Então, queremos o esclarecimento em certas coisas que estão a fazer confusão na mente dos cristãos. Bem, qual é a diferença que existe entre a igreja local e a igreja corpo do Cristo? Bem, o corpo de Cristo é quando nós recebemos o Deus em espírito e em verdade dentro de nós. Agora, a igreja é o conjunto de pessoas que estão num sítio aglomerado, porque muitos aceitaram a igreja, mas não aceitaram o corpo de Cristo. Aí onde está a diferença. Apóstolo, está aí muito profundo. Explica um pouquinho normal para as pessoas que estão acompanhando o programa em casa. Porque certos cristãos não têm conhecimento da palavra. Então, quando falas muito profundo, fica complicado pela igreja, corpo de Cristo, entender. Bem, vou falar um termo terra a terra. Ok. É bem verdade que nós estamos a ver, vou dar um exemplo, estamos a ver muita igreja cheia. Ok. Mas a igreja cheia está aí para ir ver o homem, não está aí para ir buscar Deus. Por isso é que muitas das vezes nós estamos a ver a igreja cheia, mas não estão a ir buscar Deus. Por quê? Porque eles aceitaram a igreja, mas não aceitaram Deus. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, mas estão com os mesmos hábitos antigos? Ali onde está a diferença. Porque quem aceita Jesus tem que ser restaurado, porque aceitou o sangue de Jesus na sua vida. Então essa pessoa, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que está em Cristo Jesus. Por isso, aqueles que estão a servir o mundo, eles estão dentro de uma igreja, mas não aceitaram Jesus. Por isso é que vimos tantas confusões dentro da igreja entre meio da doutrina. Apóstolo, o que é a doutrina? Porque este assunto também faz muita confusão. Vais ouvir, nós com aqueles não temos a mesma doutrina. Então, o apóstolo tenta explicar bem para as pessoas que estão acompanhando em casa entender bem o que é a doutrina. A doutrina é o ensino do seu líder para uma pessoa conforme ensina. Vou dar um exemplo correto. Todo pai ensina ao seu filho como deve andar. Ok. E muitas das vezes, a pai está bebê, mas o filho também está bebê com ele. Há pai que não admite esse assunto. Estou a falar uma linguagem terra a terra. Okay. E nós vimos que tanta igreja tem a sua doutrina. Qual é um dos exemplos da doutrina? Né? Nós oramos de joelho, mas a outra doutrina ficam de pé. Então são duas coisas diferentes. Isso é que é a doutrina. A educação. Breve, podemos dizer que a doutrina é a diferença dos ensinamentos. Graças a Deus, apóstolo Adilson Guerra. Quando é que estás a prever para o seu trabalho discográfico ir pelo mercado? Isso nós já não vamos falar nesse ano, mas próximo ano. Estou a depender da produtora Rock Life, que está a trabalhar no trabalho do apóstolo Adilson Guerra. E tudo está esclarecido que nós temos de tudo para dar certo, mas como as portas fecharam, o apóstolo estava para ir para Lisboa fazer a masterização do disco, mas infelizmente houve essa situação, por isso é que nós paramos até aqui. Mas próximo ano teremos o álbum sem falta. Graças a Deus. Apóstolo Adilson Guerra. A segunda pergunta é: a quem pertence a igreja? A Deus. Mas existe muita pessoa que pensa que a igreja é dele. A igreja pertence a Deus. Mas isso acontece muito nas igrejas porque existem muitos servos de Deus. Quando cometer e chega a comissão dos servos da igreja para lhe suspender, então reclama: essa igreja é minha, eu não posso sentar. Eu sofri muito por causa dessa igreja, por que estão me mandando sentar? Então, o que o apóstolo pode dizer sobre este assunto? Eu posso dizer que o banco onde ele sentou é dele. Se é dele, ele pode levar o banco. Mas quando nós cometemos em Cristo Jesus, nós devemos ir na disciplina. Isso para quê? Para que nós possamos refletir do ato que nós fomos feitos. Por quê? Porque a Bíblia em Atos dos Apóstolos diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você cometeu alguma coisa que sujou o nome de Deus, deve estar afastado. Agora, quando ele se põe que a igreja é dele, talvez trouxe um irmão, um pai, então leve essas pessoas para a casa dele. Porque o templo do Senhor, a igreja é de Deus. A igreja nunca foi do homem, nós somos apenas instrumentos para ser usado para falar de Deus.
Irmão que está em casa, aqui está quente, porque aqui o apóstolo está a revelar cada verdade que estava escondida lá atrás. A igreja não pertence ao homem, mas a igreja pertence a Deus. Graças a Deus, apóstolo. A pergunta que vamos fazer agora é a seguinte: qual é a diferença entre o arrependimento e a conversão? A diferença do arrependimento e a confissão, A conversão. da conversão, bem dizendo, obrigado, não é? São duas coisas que eu sempre ensino às pessoas. Aí nós estamos na igreja, a palavra está a sair, você está vendo, mas está a chorar. O chorar não significa arrependimento. A convertência vem na tua mudança de atitude. Atitude, povo de Deus. Não significa, por você estar a chorar, você está a se arrepender. Uma coisa é você se arrepender e outra coisa é se converter. Podemos utilizar esse termo mais direito assim. Eu gosto, apóstolo, falando assim diretamente, terra a terra. Queremos saber a diferença que existe entre a conversão e o arrependimento. Bem, a conversão é nós sairmos do mundo para dentro da igreja. A converter-se é nós entrar dentro da igreja e aceitar Cristo em espírito, em verdade. Ok. E o arrependimento? O arrependimento é quando nós mudamos de atitude. Quer dizer, na igreja existem também pessoas que se converteram, mas não se arrependeram. Exatamente. Porque ele está dentro da igreja. Você ele vê ele até está a adorar. Por exemplo, o apóstolo está a pregar, ele está a chorar, está a se rebolar. Mas isso não significa arrependimento. Eu estou sentindo um arrepio. Mas ela sentiu um arrepio, não se arrependeu. Como é que nós se arrependemos? Quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente na nossa vida. A mudança de atitude, deixar as coisas velhas e nós vivemos tudo aquilo que é novo sobre a nossa vida. É ali onde as pessoas, até os vizinhos, olham assim, por exemplo, para o apóstolo Jeff. Ele mesmo, pelas atitudes, ele já não é a mesma pessoa. Aí mostra o sinal do arrependimento. Ok, apóstolo, eu vou teclar num ponto que hoje está causando muitos problemas no nosso mercado e as nossas igrejas e também nas nossas vidas. Quando chegou a igreja de reavivamento, disseram que a igreja católica, os padres, não são servos de Deus. Mas olhando bem pelos comportamentos, pela atitude e a credibilidade, os padres têm mais credibilidade, têm mais comportamento e mais atitude do que os pastores de hoje. Apóstolo Jeff, eu acabei de falar algo. Eu gosto muito de falar parábola. Só que, desculpa, apóstolo, aqui não podes falar parábola porque as pessoas que estão acompanhando em casa, nem todos que têm conhecimento que você tem ou que eu tenho. Então tens que abrir parábola para que todos que estão aí entender o que o apóstolo está a dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitos pastores estão a sujar o nome de Deus. Bem, o padre, na sua doutrina, ele está a fazer aquilo que manda a lei deles. E nós, os pastores, estamos a fazer aquilo que manda a doutrina de Cristo. Como é que é a doutrina de Cristo? Você nunca vai ver um padre a pedir dinheiro para ser revelado. Mas hoje em dia você já está vendo um pastor para atender uma ovelha, está a pedir dinheiro. Então se Mateus vem nos realçar que de graça dei-vos, de graça recebei-vos, como é que hoje existe isso entre os pastores? Eu é que deveria perguntar isso no apóstolo, porque estamos aqui no meu programa. O apóstolo não pode me fazer pergunta. Sim, eu entendo. Apóstolo, através dessa pergunta, muitas pessoas que estão em casa a acompanhar mandaram mensagem pelo WhatsApp e Facebook, fizeram perguntas e estão à espera do esclarecimento. Bem, hoje o que está acontecendo entre a diferença dos padres. Ok, desculpa, sabes que hoje há desentendimento entre os que estão da Igreja Católica e da Igreja de Reavivamento, porque os nossos pastores é que trouxeram essa diferença e essa polêmica. Este programa é para
para edificar a Igreja Corpo do Cristo. Não estamos aqui para dividir. Quem é cristão aqui tem que entender e receber uma coisa. Então, apóstolo, estás aqui como servo de Deus. O que tens a dizer neste povo que está em casa acompanhar o programa? Bem, a Bíblia diz assim: quão bom e suave que os irmãos vivem em união. O Deus não tem descrição, Deus é só um. Amém. Cada um busca o Deus da sua forma. E nós devemos respeitar isso como servo de Deus. Agora, a descrição, que é aquilo que estão dizendo porque a católica não tem Deus, é tua igreja ou a minha igreja que tem Deus. Isso eu não aceito, porque quem é crente de verdade, quem é servo de Deus, não fala mal das outras doutrinas, mas ele leva a mensagem de Deus, apóstolo. Leva a mensagem de Deus. É aquilo que eu disse. Eu não vou falar da doutrina do outro, porque a minha Bíblia diz: é no fruto que nos conheceremos. E se você conhecer a verdade liberta. Obrigado, apóstolo Adilson Guerra. Aqui está que ser. Então fica aí, fica ligado, não se desconecta. Apóstolo, sempre no nosso programa vamos falar um pouquinho do teu álbum. E qual é o título do álbum que o apóstolo está a preparar para o povo de Deus que está em casa acompanhar? O título do nosso álbum, falando nisso, é uma responsabilidade. O título do nosso álbum se chamará As Maravilhas de Jesus. As Maravilhas de Jesus. Apóstolo, o que você pensou ou como é que você recebeu essa mensagem que veio através desse título? Por que eu dei o título do álbum Maravilha de Jesus? Porque é um disco profético. É um disco profético para quem prestar muita atenção e abrir o seu coração. Entre meio dos louvores que estão nesse disco profético, as pessoas vão se rever, vão ser curados, vão ser libertos. Então, dei esse título porque veio da revelação de Deus. Graças a Deus, o povo que está em casa só está a ouvir, estamos a dizer, o apóstolo canta. Agora vamos deixar um minuto para o apóstolo cantar pelo menos uma estrofe da sua música e uma metade do coro, para que o povo que está em casa certifique que estamos aqui com o apóstolo. Não é pelo sangue da minha mãe, não é pelo sangue do meu pai, que eu sou livre, que eu sou livre. Não é pelo sangue da minha mãe, não é pelo sangue do meu pai, que eu sou livre, que eu sou livre. Pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre. Eu sou livre. Obrigado, apóstolo Adilson Guerra. Apóstolo, temos aqui uma pergunta que vou fazer. Um senhor que vive na França, ele é um pastor, o pastor David Sumali. Ele fez uma pergunta e disse: por que os músicos cristãos deste tempo tocam nas igrejas, mas tocam também nas bandas que fazem música mundana? Bem, aí tem um problema. O dinheiro. Eles estão seguindo dinheiro. E será que na igreja não tem dinheiro? Bem, a igreja tem dinheiro. Que aquele músico que está aí não trabalha, só depende da igreja, deve fazer alguma mesada para o músico. Porque se a igreja dar alguma oferta ao músico, ou ação de graça, podemos dizer isso, ao músico, lógico que ele não vai ir para a rua. Apóstolo, estás a falar isso porque és músico ou estás a falar mesmo porque deve ser assim? Mas deve ser assim a verdade. É a verdade por quê? Porque a igreja tem dízimo, tem oferta. E com meio do povo de Deus que tem, não é? Então vamos se dar o caso. Eu estou lá, sou levita, num trabalho, tenho família. Como é que eu vou me sustentar? Apóstolo, tocando no dízimo, tocando nas ofertas, hoje as ofertas e os dízimos só vão nos bolsos dos pastores.
Mas o apóstolo está a dizer que deve ser para ajudar também os músicos. Será que a tua igreja, os músicos recebem alguma coisa para sustentar as suas vidas? Olha só uma coisa, apóstolo. A Bíblia diz que os dízimos é para os mandamentos da igreja. Como é que os dízimos é retribuído? Para ajudar os necessitados. Os necessitados são aquelas velhas que estão na igreja, já não tem nada. A igreja tem o poder de ajudar. Mas o que nós estamos a ver, muitas igrejas não fazem isso obrigatoriamente. O dinheiro não sei se vai aonde, homem de Deus. Eu, por exemplo, na minha religião, ou na igreja onde eu estou lá como apóstolo, até nós temos donativo. As filhas compram certas coisas. A filha que não tem nada, apóstolo, não tem nada em casa, olha, vai na secretária da igreja, vai fazer um apoio. É assim que Deus nos manda fazer. Eu não acredito. Porque és a primeira pessoa a falar isso no nosso programa. Eu conheço muitos músicos hoje em dia, estão fora da igreja, porque a igreja não providencia nada. Apóstolo, Jeff, teu filho tem fralda? Tem. Tem? Se não tivesse a mandar ir buscar. Nós temos lá um estoque de donativo. Mas também não posso negar. Se é uma bênção de Deus, manda vir. Manda ir lá buscar fralda para a criança, tem. Amém. São os mandamentos da igreja. E a igreja é quem tem que ajudar os necessitados. Quer dizer, o apóstolo apoia aqueles irmãos que estão saindo da igreja para ir tocar nas bandas. O apóstolo está a dizer que os pastores devem providenciar algo para aqueles irmãos para não ir tocar no mundo. Bem, eu vou dizer isso internacionalmente. Fora do país isso acontece. Sim. Na França, Portugal, na Itália, no Brasil. Todo músico que toca tem direito a um salário. Pode até se dar o caso. Por exemplo, estou aqui, sou músico, ou se tiver a minha banda. Eu, para mim, se deslocar, quem quer ouvir algum valor? Então, se a minha banda depende do que eles fazem, como é que eu não vou ter nada para lhes dar? Será que um saco vazio fica de pé? Impossível. Não tem como. As igrejas, presta bem atenção, meu compatriota, meu irmão, meu pastor, meu apóstolo, meu profeta. Se na tua igreja tem uma banda, ajuda os músicos para não irem para fora. Porque também se isso acontecer, Deus vai te cobrar. Porque Deus está te dando para você abençoar a sua igreja, para ajudar aqueles para que não possam ir no mundo. Obrigado, apóstolo. Acho que este programa de hoje está com muito, graças a Deus. E sem esquecer que estamos aqui para edificar a Igreja Corpo de Cristo. Apóstolo, o que é a poligamia? É assim, essa palavra é muito profunda. É uma palavra que a Bíblia condena. Porque Deus, quando fez a igreja, ou Deus, quando fez o jardim do Éden, Ele primeiro fez o Adão. Depois do Adão, da sua costela, veio a Eva. O Deus não fez duas Evas, só fez uma Eva. Isso é um pecado grande. Essa pessoa está amaldiçoada. Porque até em Deuteronômio capítulo 22, ele já vem realçar tudo. O homem que foi achado com uma mulher que tem marido, ou o homem que tem mulher, ou ambos morrerão para limpar o mal de Israel. Apóstolo, nessa pergunta não vou insistir muito porque vamos ter uma conversa aqui no nosso programa com dois servos de Deus. O outro apoia a poligamia e o outro não apoia a poligamia. E daí vamos ter a resposta certa. Apóstolo, eu acabei de ouvir algo, né? Tem um pastor que apoia. Ele tira um certificado de pastor. Se quer viver o Antigo Testamento é um passado. Ele deve viver o Novo Testamento. Porque no Salomão aqui não existe. Foi no tempo de Salomão, agora nós estamos no tempo de Cristo. Quer dizer, no tempo de Cristo não existe a poligamia? Não existe. A poligamia não existe? Não existe. Isso não existe. Quer dizer... Até posso dizer, como é que um servo quer ter cucumbila? Isso não existe. Isso não existe. Homem de Deus, isso não existe. Eu, por mim, você não recebia esse homem aqui no programa.
O nosso objetivo é de trazer ao povo que está em casa uma informação certa. Mas quando ele vir, não dá para mim estar aqui também no programa? Ele estará aqui no programa com um homem de Deus que vai defender. Se o apóstolo aceitar estar aqui no programa para a gente debater, falar sobre a Bíblia, porque aquele momento é o momento intitulado que a Bíblia fala. Nós vamos falar biblicamente. Eu até vou lhe buscar, ele como está vivendo o Antigo Testamento, também vou lhe buscar o Antigo Testamento para ele retificar que isso que ele está... Ele sabia de ter nome no capítulo 27, lá nos 15, 17, 17, 18, 19, ele já vai encontrar uma resposta para ele. Graças a Deus. Obrigado, apóstolo Adilson Guerra. No nosso próximo programa, vamos ter aqui o apóstolo Adilson Guerra com alguém que não vamos revelar o nome. Vamos ter um debate falando sobre a poligamia. Que Deus seja louvado, apóstolo Adilson Guerra. O teu álbum contém quantos títulos? 13 faixa musical. Apóstolo, qual é a mensagem que o Senhor deu no apóstolo no seu ministério? Isso é profundo. Ele pediu uma coisa para mim: levar a minha igreja em espírito, em verdade. Ele disse só para mim falar a mensagem da cruz. Me mandou profetizar, mas a profecia está na Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Povo de Deus, estamos quase ao fim do nosso programa. Hoje tivemos aqui o apóstolo Adilson Guerra. Ele nos falou o que Deus colocou nele. Então vou deixar o apóstolo Adilson Guerra dizer alguma coisa antes de nós fechar o nosso programa. Meus irmãos, antes de eu sair já do programa, me despedindo, eu quero deixar uma mensagem para ti. Vocês lembram Deus a falar com Noé? Ele deixou uma mensagem a Noé: vai falar ao povo que vai mandar o dilúvio. E o povo rejeitou. Se perderam na bebida, se perderam na prostituição e negaram. Jesus está voltando. Arrependa do pecado em nome de Jesus Cristo. Obrigado, apóstolo Adilson Guerra, pela sua presença no nosso programa. Deixaste muita coisa na minha mente. És profundo. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam do princípio ao fim. Em nome de Jesus Cristo. Tchau. Mission mondiale, rocher des